Como eu disse, trazer aqui o presbítero Bruno. Vamos para o bate na cara por trás, assim. Queria trazer hoje, irmãos, a última mensagem desta série de intervalo que tivemos entre a exposição de Gênesis e a nossa próxima exposição. E tem sido, irmãos, um privilégio ver como o Senhor tem abençoado a nossa igreja. Várias vezes colegas viajam, não foi o meu caso, mas precisam se ausentar do púlpito por algum motivo, e eles têm que chamar alguém de fora, ou inclusive perguntam se o irmão fulano da nossa igreja pode ir lá e ajudar no seu púlpito. Eu digo isso para a honra e glória do nosso Deus, irmãos. Eu poderia viajar por mais de 2 meses, ou me ausentar por algum motivo, e a nossa igreja estaria suprida. Graças a Deus por isso. Que Deus continue despertando homens de nossa igreja para o ministério da palavra, servindo ao povo de Deus com a pregação, a exposição das Escrituras. Vamos orar mais uma vez com o irmão Bruno, em seguida passar a palavra para ele e ouvir o que Deus tem para nós nesta noite. Oremos. Deus querido, muito obrigado novamente pela liberdade que temos de ouvir a Tua palavra. Pedimos a Deus que Teu servo seja usado por Ti agora, tanto quanto também o irmão Tiago lá em nossa congregação, na Monte Sião, que a Tua palavra aqui e lá possa falar poderosamente às nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma honra, né, e um privilégio, né, estar aqui à frente, trazendo essa mensagem nessa noite, né, sendo que já faz muito tempo, né, que eu não venho aqui falar, né, pregar e falar da mensagem de Deus aos irmãos. Geralmente a gente faz ali na Monte Sião, inclusive o grupo de vida Ebenezer, né, meu grupo de vida está lá nesse momento e eu sempre me alegro, né, em trazer, em ser instrumento de Deus para trazer algo edificante, né, uma mensagem que fale ao seu coração e à sua mente. E eu gostaria de pedir aos irmãos que já abrissem suas Bíblias na carta de 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Nós faremos a leitura, né, dessa mensagem, desse texto, desse breve texto, né, do versículo 13 ao 16. No entanto, é um texto que é bastante profundo, né? Um texto que tem várias implicações, várias ideias, né? Várias exortações, né? Nós iremos falar muito sobre exortação nessa noite. Então, convido os irmãos a abrirem 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16, para que façamos a leitura. Amém? Todos acharam? Como que está o áudio aí? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Amém? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua soberana graça, Pai, em nossas vidas. Obrigado pela tua providência também, Pai, em todas as coisas, Senhor. Te agradecemos pela tua redenção, Pai, por meio de Jesus Cristo, pelo teu sacrifício ali na cruz, de maneira que podemos participar, Senhor, do teu reino. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, dessa noite. Abençoa cada irmão que está aqui. Abençoa também os irmãos ali da Igreja Batista Monte Sião, Senhor, que possam ter um excelente culto, Senhor. Queremos que o Senhor, Pai, o Teu Espírito Santo, venha falar aos nossos corações nessa noite, Pai. E te pedimos a Tua graça mais uma vez. No nome de Jesus, amém. Irmãos, a carta de Pedro, ela foi escrita para cristãos, né, judeus também, judeus que se tornaram cristãos e para pagãos também, que se converteram ao evangelho, mas que, no entanto, estavam passando por perseguição, estavam em um contexto de sofrimento, de aflição. E essa carta ela foi escrita
quando Pedro estava em Roma. Foi escrita por Silvano, que era um irmão em Cristo, que foi enviada para encorajar esses irmãos que estavam ali nas 5 províncias dominadas pelo Império Romano, que corresponde basicamente à região da Turquia. Eram 5 províncias, né? Então Pedro, ele inicia a carta, primeiro se identificando como apóstolo de Jesus Cristo, e também ele faz uma oração de louvor a esses irmãos. Mas nós pegamos esse pequeno trecho, do versículo 13 até o versículo 16, que são a conclusão de tudo que ele falou, do versículo 1 até o versículo 12. E o título da mensagem, meus irmãos, é A Esperança na Graça de Deus leva o cristão à obediência e a distinguir-se do padrão do mundo. A esperança na graça de Deus leva o cristão à obediência e a distinguir-se do padrão do mundo. Como eu falei, essa carta ela foi escrita aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. E Pedro inicia a carta falando, dirigindo-se aos irmãos dispersos, né? Dispersos por toda aquela região da Galácia e as outras províncias romanas ali. Então, o objetivo dele é falar para esses irmãos que estão fora da Palestina. Todo irmão que era fora da Palestina, ele era chamado de disperso por Pedro. Então, completado essa introdução, Pedro apresenta aqui a primeira de muitas exortações que ele escreverá nessa carta. O que nos leva ao primeiro tópico. O cristão verdadeiro deposita toda a sua esperança na graça, independente das circunstâncias. E esse tópico corresponde ao primeiro versículo, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Então, ele já começa com essa conjunção, portanto, que indica que ele está concluindo algo que foi dito. Nessas primeiras partes, né, Pedro se identifica, né, como apóstolo de Jesus Cristo. Ele fala a respeito da identidade de Cristo para aqueles irmãos, para que eles se fortaleçam cada vez mais na fé e para que eles dependam cada vez da graça, pois eles têm uma herança em Jesus Cristo. Então, tendo essa introdução, Pedro conclui, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. E nós cristãos, meus irmãos, muitas vezes pecamos nessa área, porque muitas vezes somos negligentes em nos prepararmos para o dia mau. Muitas vezes nós não antecipamos o dia mau, o dia em que a aflição cairá sobre nossa vida. Então, de maneira geral, né, nós pecamos nessa área. A mente, como todos nós sabemos, é uma indústria de pensamentos. Dela são provenientes as ansiedades. Dela, nós podemos ter maus pensamentos, nós podemos, inclusive, cair em tristeza profunda, né, que é muito parecida com a depressão que nós conhecemos. Então, ela é muito influenciada pelo que nós desejamos. Se eu desejo as coisas do reino de Deus, a minha mente será focada para as coisas do reino de Deus. Se eu desejo coisas ruins, coisas que são do mundo, a minha mente será voltada completamente para o que eu desejo, para o desejo do meu coração. Então, ela é uma via de mão dupla. Tem coisa ruim e tem coisa boa. No entanto, por meio da palavra, nós entendemos que devemos focar nas coisas do reino de Deus, nas coisas que são honráveis, nas coisas que glorificam ao nosso Senhor. Devemos estar com a mente preparada quando a crise vier, pois quando a crise vem, meus irmãos, muitas vezes não dá tempo de você se preparar subitamente. Então é por isso que o preparo da nossa mente, ele não deve ser do dia para a noite, mas ele deve ser uma longa caminhada, deve haver uma constância, de maneira que quando a circunstância vier, quando o dia mau vier, eu esteja ali preparado, firmado no Senhor. Então,
é mais ou menos quando você vai fazer uma prova. Você não vai fazer uma prova, decide fazer uma prova do dia para a noite e acredita que irá passar, que irá tirar nota 10. Isso é enganar-se a si mesmo. Mas quando você vai fazer a prova, o que você faz? Você tira todas as distrações, você se livra dos lazeres, você tira tudo aquilo que lhe atrapalha, tudo aquilo que é um empecilho para que você se prepare para essa prova. E aí então você foca, você se torna uma pessoa disciplinada, porque você quer alcançar um objetivo, você quer ser aprovado. E você não nasce com esse conhecimento, você tem que buscá-lo arduamente. É um processo, dia após dia, e ali você vai crescendo em conhecimento. Existe um gasto de energia. Então, você vai fazer tudo isso de maneira que você irá priorizar o seu objetivo. Então, meus irmãos, só é possível entrar pela porta da vida santificada mediante um pensamento disciplinado e correto, segundo a palavra de Deus. E a renovação da nossa mente, como está descrito em Romanos 12, 2, ela é fundamental para o avanço em direção à maturidade. Paulo fala algo muito parecido com o que Pedro falou aqui nessa carta. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes, então, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aquele que é negligente em preparar a sua mente, inevitavelmente será moldado de acordo com o padrão do mundo. Se você não molda a sua mente de acordo com pensamentos bíblicos, com a verdade da palavra de Deus, outra coisa irá moldar a sua mente, que não será a palavra de Deus, mas sim o padrão do mundo. Então, a negligência em preparar a mente, inevitavelmente, levará você a ser moldado pelo padrão do mundo. E nesse bojo, nessa distorção do seu pensamento, você terá comportamentos também que não glorificam ao Senhor. Pedro foi duramente repreendido, né? E isso é relatado em Marcos, capítulo 8, versículo 33. Pedro achava que estava com o pensamento, ele achava que a vontade dele estava alinhada com o propósito de Jesus. No entanto, Jesus o repreendeu duramente. Jesus, como está descrito no versículo 33, Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Pedro, que estava caminhando ali com Jesus, achava que estava com o pensamento alinhado com o de Jesus. No entanto, ele foi duramente repreendido. E muitas vezes nós somos assim. Achamos que pensamos corretamente. No entanto, quando vamos nos analisar pela base bíblica, nós temos a certeza e a palavra nos aponta que nós estamos com o pensamento errado. E aí vai, se você é uma pessoa obediente ou não. Então, a nossa mente ela precisa ser moldada de maneira que aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, as canções que eu escuto, os livros que eu leio, possam produzir frutos na minha vida. Jesus foi o nosso maior exemplo de vida piedosa. Ele estava sempre com a mente conectada com o Pai e orava constantemente. Quantos de nós estamos tão envolvidos com as coisas dos homens que não valorizamos a graça de Deus em nossas vidas? Não valorizamos os meios de graça que estão ao nosso alcance. Como vamos desejar a eternidade, valorizar as coisas de Deus, se estamos afundados nas coisas desse mundo? Então, é uma reflexão que nós fazemos nesse início, né? Como que por que eu não valorizo, né, esses meios de graça? E a saber, meios de graça é tudo que envolve o reino de Deus. É o seu tempo de oração, é a sua leitura anual bíblica, é o seu devocional semanal, é a sua presença no grupo de vida, sua presença nas atividades da igreja, são conferências. Então, tudo isso são meios de graça. E nós devemos aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá, para que possamos ser edificados e ter uma mente preparada. O breve catecismo de Westminster é muito claro em afirmar que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, muitos acham, né, que o objetivo, né, qual que é o meu plano, qual que é o plano de Deus para mim, né?
O plano de Deus para mim é fazer alguma outra coisa, né? Alguma profissão, ou, de repente, acabar com a fome do mundo. Algum propósito que está fora da palavra de Deus. No entanto, é bem categórico essa função, esse fim principal, que é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Uma vez que recebemos o dom da salvação, meus irmãos, nós não podemos negligenciá-lo, né? Viver de maneira com que nós desprezássemos esse tesouro. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos ser imitadores de Cristo e devemos fazer a vontade do nosso Pai Celestial. E, uma vez que vivemos de maneira indiferente a essa realidade, mostramos uma profunda ignorância sobre a obra e a pessoa de Jesus Cristo. A eleição é para a santificação no Espírito. Ou seja, se você foi salvo, você deve passar a sua vida se santificando, sempre buscando na palavra de Deus retificar os pecados que você tem, as dificuldades que você tem, para que Deus seja glorificado em sua vida. A eleição é para a santificação no Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso auxiliar. Ele nos convencerá do pecado, nos levará ao arrependimento e estará sempre nos ajudando, né, nos momentos de luta, nos momentos difíceis. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E essa a importância da santidade. Nós estamos sempre buscando a obediência, sempre buscando nos santificar no Senhor. Agora, meus irmãos, nós iremos analisar um pouquinho mais a fundo essas exortações, né? Como se nós pegássemos uma lupa aqui e esquadrinhássemos um pouquinho mais essas exortações. E o que significa exortação? Exortação não é, propriamente dito, uma repreensão. Pedro não está repreendendo aqui os irmãos que estão sendo perseguidos, né? Seria indelicado, né, da parte dele repreender logo de cara esses irmãos que são novos na fé, ainda não têm uma maturidade e estão sofrendo perseguições e dificuldades ali. Mas antes ele exorta. No dicionário, né, o significado de exortação é aconselhar, animar, encorajar, apoiar sinceramente ou incentivar uma resposta ou ação. E esse verbo, exortar, corresponde ao parakaleo, no grego. Não tem o sentido de repreender. Então, Pedro, por uma série de imperativos, ele dá ordens, assim como um pai ordena ao seu filho, né? Faça isso, vai ser bom para você me obedecer, senão a disciplina virá, né? No entanto, meus irmãos, ele entra primeiro com essa exortação. Geralmente, há uma sequência, né? Você já não entra direto com a disciplina, mas primeiro você exorta, primeiro você aconselha. E aí, em último caso, depois de você esgotar todas as tentativas, é que você passa para a disciplina. Então, nessa primeira exortação, estejam com a mente preparada. O que significa isso, né? Significa, em outras versões, cingindo os quadris do vosso entendimento. Ou, na Almeida atualizada, cingindo os vossos lombos, né? Os lombos do vosso entendimento. Então, para nós, hoje em dia, é um pouco mais difícil, né, de nós compreendermos e tentarmos associar isso. No entanto, no primeiro século, as pessoas usavam roupas longas, né, as túnicas, e quando precisavam de alguma tarefa, algum trabalho que precisasse de mais agilidade, elas pegavam as roupas e amarravam no cinto. Isso significa que você deve se livrar de qualquer coisa que lhe atrapalhe. Qualquer coisa que sirva de empecilho, você deve se livrar. E é isso que Pedro está querendo dizer a esses irmãos que estão perseguidos. Livrem-se de qualquer coisa que venha atrapalhar vocês. Qualquer medo, qualquer preocupação, qualquer outra coisa que esteja atrapalhando o seu crescimento na sua vida espiritual, você deve largar, você deve ter a mente preparada, deve cingir os quadris do vosso entendimento. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, há uma figura de linguagem que se assemelha. Nós podemos ler assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha
e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, o autor de Hebreus está apontando aqui, livre-se de qualquer coisa que lhe atrapalha. E aí ele coloca, e do pecado também. Há outras coisas que nos atrapalham que não são pecado. Às vezes, coisas boas podem nos atrapalhar, podem estar tirando o nosso foco de Jesus Cristo. Coisas boas, como, por exemplo, o nosso trabalho, a nossa dedicação à nossa família. No entanto, isso não deve ser um excesso. Isso não deve se transformar em um ídolo na minha vida. Porque nada nesse mundo pode ser colocado no trono de Deus, pode substituir a prioridade de Deus em nossa vida. Pedro refere-se à facilidade que o cristão tem de ter a mente algemada por valores e ambições cristãs, ambições humanas, perdão. Pedro, portanto, aplica essa ilustração, né? Não permita que nada, qualquer coisa, atrapalhe o seu entendimento. E o que quer dizer isso? Refere-se, você ter a mente preparada, refere-se a você ter uma consciência de estar sempre com a vontade de glorificar o seu Deus. Assim como Mateus 6, do versículo 9 ao 10, Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aonde está a minha vontade nessa oração? Não existe a minha vontade. Existe a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, essa mente preparada, ela é voltada para isso, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a vontade dele seja feita e não a minha. E dessa maneira eu também me alegro, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O entendimento deve estar livre de qualquer coisa que lhe sirva de empecilho, como, por exemplo, medo ou preocupação para servir o Senhor. E nessa noite eu fui muito confrontado com o tempo missionário, né, do irmão Jefferson, né? Ele, com certeza, nos primeiros voos, deve ter batido um friozinho ali na espinha, né? Deve ter dado um medo, né? Provavelmente hoje deve ter diminuído, mas sempre dá aquela taquicardia, né, normal, né, habitual. Então, meus irmãos, nós não devemos deixar de glorificar o nosso Deus por causa do medo ou por causa da preocupação. Essas coisas vêm para que nós possamos cada vez mais depender do Senhor. Então, lembrando também de um livro que eu li sobre incredulidade, né? É um livro do John Piper, né? E ali ele descreve, né, a dificuldade que ele tinha. Ele tinha uma timidez pecaminosa, né, que ele chama. E nós conhecemos John Piper, né? Ele é bem extrovertido para pregar, mexe os braços, né? Ele tem uma forma bem característica, né, de pregar. E eu gosto muito, né, das suas pregações. No entanto, ele disse que quando ele ia apresentar os seus trabalhos, ele travava. E ali tinha um silêncio ensurdecedor. Ele não conseguia abrir a boca e falar, né? Até o tempo que ele passou a orar por aquilo, e ele compreendeu no Senhor de que aquilo estava atrapalhando a sua vida cristã, de que Deus estava deixando de ser glorificado por causa daquela limitação, e aquela limitação não era de Deus. Então ele passou a procurar forças no Senhor para vencer aquele problema. Então, é graça, é dependência no Senhor. Ele venceu essa dificuldade, né, esse problema, com o fim de glorificar ao nosso Senhor, para fazer a vontade do nosso Deus. E a mente preparada, ela deve estar nesse sentido. Muitas vezes nós evitamos, né, de estar à frente de alguma coisa ou de servir na igreja por medo. Mas nós devemos pensar no tanto que aquela função irá abençoar outras vidas e o nome de Deus será glorificado também. Pensem nos missionários, né? Quantos missionários
vão para o meio da aldeia, às vezes têm alimentação limitada, né, problemas, doenças. Você acha que não passa medo na cabeça deles? No entanto, eles procuram depender sempre do Senhor. E o cristão, de maneira geral, ele passará por isso, inevitavelmente, e você não pode fugir para sempre. Uma hora você terá que encarar os problemas frente a frente. Geralmente, meus irmãos, nos preparamos para muitas coisas, como, por exemplo, planos de saúde, né? Para quando tivermos alguma doença, termos ali algum plano, né? Algum médico disponível, seguro de carro, seguro de vida. Tentamos poupar algum dinheiro para o dia que houver um imprevisto, eu ter aquela poupança para poder suprir aquela necessidade. No entanto, meus irmãos, se nós fazemos tudo isso e esquecemos de preparar a nossa mente, nós seremos acometidos da mesma forma. Nós temos sido um pouco negligentes em preparar a nossa mente, em estar alertas. A pergunta de ouro, né, para alguém que pede um conselho sobre algum problema, e o pastor sempre fala sobre isso, né, quando alguém o procura com alguma dificuldade, né, que está passando, seja relacionamento, casamento. A pergunta de ouro é: como está a sua vida com Deus? Quanto tempo você tem gastado com Deus? Quanto tempo você tem o buscado na palavra de Deus? Qual que é o seu entendimento dos atributos de Deus, sobre aquilo que Ele quer para a sua vida? Quanto tempo você passa em oração, lançando sobre Ele todas as suas ansiedades, as suas aflições, de maneira que Ele mesmo venha a ser glorificado em sua vida, mesmo na angústia, mesmo na dificuldade? Então, essa é a pergunta de ouro que nós devemos fazer para nós mesmos. Muitas pessoas têm a mente preparada para reagir imediatamente ou precipitadamente. Mas será que ser rápido no gatilho tem a ver em acertar o alvo? Agilidade ao reagir nem sempre está relacionado com estar preparado. Às vezes a pessoa reage de maneira súbita e, junto com essa reação, vão sentimentos carnais ali, como ira, como desabafos que não glorificam ao Senhor. Mas a mente preparada, ela primeiro pensa e aí depois ela toma a decisão de maneira bíblica. Diante das circunstâncias ou tomada de decisões, é necessário avaliar se a conduta que iremos tomar estará de acordo com a palavra de Deus ou se isso envergonhará o nome de Deus. Ter uma mente preparada significa pensar em algo e tirar conclusões apropriadas sobre aquilo. O que tem atrapalhado a sua espiritualidade? O que tem lhe limitado? Quais ídolos você está colocando no trono de Deus? São perguntas que devemos fazer. Devemos nos examinar de acordo com a palavra de Deus. É necessário definir prioridades. É necessário livrar-se de tudo que atrapalha. Não há nada que justifique nossa negligência com as coisas de Deus. A mente preparada depende completamente de Deus. E nós chegamos aqui na próxima exortação. Estejam prontos para agir, estejam alertas. Pedro exorta os leitores a serem sóbrios. E esse termo, essa palavra sóbrio, sobriedade, ela remete, né, a uma pessoa que não ingeriu bebida alcoólica, né? Aquela pessoa que não está ali tonta, né? Ela tem o seu discernimento apurado. Pessoa que é sóbria, ela é lúcida, ela consegue raciocinar e ela consegue ter agilidade nos seus movimentos, tanto nos movimentos quanto no pensamento também. Então, ele quer que nossa mente esteja lúcida e o julgamento apurado para que possamos estar prontos para a volta de Jesus Cristo. A mente deve estar livre de precipitação ou confusão. Uma mente preparada para a vida santificada deve ser temperante, alerta e não afetada pelo álcool. Paulo fala em Tito, capítulo 2, versículo 2. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, ou seja, temperantes, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Enquanto temperante não significa ser sóbrio, mas é muito parecido. O termo temperante está mais relacionado com a mente. E o termo sóbrio corresponde a atitudes comportamentais, né?
No entanto, se você tem uma mente distorcida, o seu comportamento, a sua atitude será de acordo com esse pensamento que você tem. David N. Wylo diz que aqueles que demonstram tais características são sensíveis, discretos e sábios. Eles não vivem para a circunstância momentânea, mas ponderam as futuras consequências de suas ações. Devemos ser temperantes e sóbrios, concentrando a mente na esperança da salvação. Todos os pensamentos e ambições que distorcem a realidade devem ser evitados. Então, meus irmãos, nem sempre a sobriedade ela está relacionada à bebida, né? Você pode estar ludibriado, né? Pode estar encantado com alguma coisa e aquilo tira o seu discernimento, né? A minha esposa, por exemplo, quando me pergunta alguma coisa, quando eu estou com muito sono, eu meio que respondo ali, mas não consigo raciocinar direito, né? Então, não é uma boa ideia perguntar para mim, porque eu não vou lembrar, né, o que eu falei. Então, antes de dormir, eu fico meio que ali, né, meio tonto, né? Então, meus irmãos, nós devemos estar sempre sóbrios, sempre com a mentalidade apurada, sempre com o autocontrole e a prontidão mental. Em 1 de Pedro 4:7, Pedro fala assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Então, nós fomos exortados, né, nessa semana, né, por conta da vigília, né? Poucos irmãos participando, e isso não vem de hoje, né? Já tem bastante tempo que as nossas reuniões de oração são capengas. E isso demonstra que a nossa mente está totalmente despreparada. Nós não estamos vivendo como se Cristo fosse retornar. Cristo irá retornar, esse é um fato. E você está preparado? Você tem buscado a sua vida de santidade? Você tem se preparado? Ou você tem colocado as suas necessidades à frente dessa esperança que nós temos na graça de Deus? Em 1 de Pedro 5:8, Paulo fala que nós devemos estar alertas e vigilantes, porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, aquela oportunidade que você tem no trabalho, talvez possa ser também algo para lhe disciplinar, ou para lhe ensinar, para lhe exortar. Então, por isso, você precisa estar com a mente preparada, para discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Pedro, nesse versículo, ele ressalta o autocontrole e a prontidão mental, com a mesma palavra grega. Os que evitam ser drogados com ambições e os prazeres humanos. A ganância pode tirar o seu discernimento. Os prazeres carnais, os prazeres humanos, eles têm a capacidade de tirar o nosso foco das coisas de Deus. Por isso, nós precisamos estar sóbrios, buscando o Senhor. A terceira exortação: coloquem todas as suas esperanças na graça, que será dada quando Jesus Cristo se revelar. E por que Pedro fala isso? Ele fala isso porque aqueles irmãos estavam sofrendo perseguições, estavam passando por sofrimento, estavam sendo assediados, hostilizados pelos romanos e pelos gregos também. Então, ele sabia que os novos crentes na fé, eles poderiam ter a mente enfraquecida. E não que eles fossem perder a salvação, mas imagina só, uma igreja que está começando, um ministério que está começando, ter crentes desanimados, crentes desencorajados. Como que seria? Como que seria o avanço do evangelho? Será que o nome de Deus seria glorificado, né, na sua plena função ali naquele lugar? Então Pedro ele se preocupa com isso e se atentando a esses irmãos que estão com a fé fraca. Ele então encoraja o crente a olhar adiante, ansiosamente, para a plenitude da salvação, pois deseja que ele tenha uma esperança viva quanto à sua herança. Quando ele fala sobre coloquem, né, a sua esperança na graça que será dada, dá a impressão que aqueles irmãos ainda não têm graça, né? Mas
a graça significa tanto salvação quanto herança. Quando nós somos salvos em Cristo, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. No entanto, há uma graça que está sendo trazida também. Está sendo trazida por Jesus Cristo quando Ele voltar, na sua segunda vida. A palavra toda, que é do grego teleios, significa finalmente, sem reservas, até o fim. Isso sugere que esses irmãos, em especial os recém-convertidos, tinham uma tendência a desistir em meio ao caminho que se tornasse muito difícil. Assim como Jesus falou na parábola do semeador, e provavelmente Pedro lembrou disso. Na parábola do semeador, a semente que caía em terreno pedregoso, eram os irmãos que se alegravam com o Evangelho. Eles compreendiam o Evangelho, mas por causa das dificuldades, por causa das circunstâncias, do sofrimento, aquelas sementes não eram capazes de produzir raízes profundas de maneira que eles dessem frutos. Então, aqueles irmãos fatalmente desistiam. Aqueles irmãos eram inclinados mais a desistir do que a resistir. Warren Wiersbe diz que o cristão vive no tempo futuro. Suas ações e decisões no presente são governadas por essa esperança futura. E é por isso que nós, cristãos, meus irmãos, quando somos acometidos por sofrimentos, dificuldades, doenças, a nossa esperança não está nessas coisas, nas coisas terrenas, mas estão na volta de Jesus Cristo, estão nas coisas futuras, porque nós já somos salvos e nós seremos glorificados quando Ele voltar. O salvo olha para o passado e contempla a cruz, onde seus pecados foram cancelados. Olha para o futuro e contempla a graça que está preparada para a segunda vinda de Cristo. Na cruz nós somos justificados. Na segunda vinda seremos glorificados. Nós explicaremos isso um pouco mais adiante. Então, a graça que é trazida pela obra de Jesus Cristo se cumprirá quando Ele vier. O tempo presente indica o objeto de sua esperança. E é tanto futuro na segunda vinda, quanto no presente. Então, a graça está presente. Nós somos salvos pela graça. E somos santificados também pela graça de Jesus Cristo. No entanto, ela virá também na sua segunda volta. E a palavra de Paulo aos Coríntios é bastante apropriada e mostra a suficiência da graça. Quando Paulo orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho da sua carne. No entanto, o que Deus falou para ele? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, diante de qualquer circunstância, qualquer dificuldade, meu irmão, a graça é suficiente para você. Tanto a graça presente, quanto a graça futura. Nós podemos descansar, colocar a nossa cabeça no travesseiro e descansar sabendo que nós somos salvos em Cristo. Que se acontecer alguma coisa, nós morrermos hoje ou amanhã, que Deus nos livre, nós estaremos salvos em Cristo Jesus, por conta da graça, por conta da sua misericórdia. A próxima exortação, que ele comenta aqui no final do versículo, quando Jesus for revelado. Quando Jesus for revelado. Eu gostaria de ler em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 4 ao 9. Paulo exemplifica muito bem essa graça que é de agora e a graça futura. Ele consegue diferenciar de maneira muito interessante. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao 9. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele, em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual.
enquanto vocês esperam a graça futura, esperam o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, além de nós termos a graça presente, a graça futura, o Senhor ainda nos dá a perseverança. Ele está sempre nos buscando, de maneira que nós estejamos sempre em seus caminhos. Ele não deixa aquela ovelha sair para sempre sem que ele volte, mas ele é o bom pastor que vai atrás daquela ovelha. No versículo 9 ele fala: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele nos manterá firmes até o fim. E ele já falou isso em outros versículos, né? No final de Mateus: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Paulo fala aos Filipenses: perto está o Senhor. O nosso Senhor não nos deixa desamparado. Quando Jesus chegar, na ocasião apropriada, ele trará para seus crentes o cumprimento de sua salvação. Estamos entre o já e o ainda não. Nós já fomos salvos, estamos na graça, no entanto, ainda falta sermos glorificados na segunda volta de Jesus Cristo. No entanto, nesse processo, meus irmãos, nós não somos salvos para o pecado, para vivermos na liberdade do pecado, das coisas do mundo. Nós somos salvos para vivermos em Cristo. Uma vez que fomos libertos do pecado, das correntes do pecado, e aquilo nós jamais poderíamos nos livrar se não fosse pela ação de Jesus Cristo, nós nos tornamos propriedade, nos tornamos servos de Jesus Cristo. E aí então nós passamos a obedecer ao nosso Senhor, a viver uma vida de santidade, uma vida que glorifique o nome dele. O cristão que vive uma vida indiferente, ele ainda não entendeu a salvação de Cristo. Ele ainda não entendeu a obra redentora de Cristo. E isso é um grande perigo, porque ele está despreparado. Qualquer coisa pode atingir a sua mente e pode levá-lo a uma tristeza profunda, simplesmente por falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando se revelar a sua obra redentora, se completará em todos os crentes, e então teremos a plena salvação, livramento do pecado, a glorificação do corpo e da alma, e estaremos com Ele para sempre. E hoje nós cantamos várias músicas que falam do retorno de Cristo. Será que isso está vivo no nosso coração? Será que nós estamos vivendo como se Cristo realmente fosse voltar? Ou essa realidade se tornou tão comum que eu me tornei um religioso? Cristo irá voltar. E pode ser hoje, pode ser amanhã. No entanto, a minha mente deve estar atenta, alerta, preparada. Muitos depositam a esperança no trabalho, nos bens, nas propriedades, no dinheiro e até mesmo em pessoas, né? Mas Pedro mostra que a nossa esperança deve estar totalmente no Senhor. Ele já nos deu a salvação pela graça, e na graça permaneceremos aguardando ansiosamente pela sua volta. A graça é o antídoto para tudo que nos aflige. A graça é suficiente. Problemas de trabalho, família, problemas de saúde não podem tirar a alegria da salvação em nossas vidas. A graça é suficiente. Nada nesse mundo pode tirar nossa alegria, porque nós já somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Descanse na graça, porém esteja preparado na palavra, esteja pronto para agir, esteja sóbrio, esteja preparado para a volta de Cristo. Passando para o segundo tópico, meus irmãos, o cristão verdadeiro passa pelas dificuldades da vida buscando obediência a Deus, sendo suportado pela graça. O cristão verdadeiro passa pelas dificuldades da vida buscando obediência a Deus, sendo suportado pela graça. E ao versículo 14. Vocês podem acompanhar comigo. Como filhos obedientes, não se amoldem aos desejos perversos que vocês tinham quando viviam na ignorância. Chama atenção aqui como filhos obedientes. Pedro, ele está como um pai que está orientando seus filhos, né?
Ele está exortando. E aqui ele se refere à vida antecedente, né? A vida pregressa de alguns dos primeiros leitores da carta. Dirige-se tanto a judeus, que já haviam recebido a lei, compreendiam quem era o Deus do Antigo Testamento, no entanto, queriam continuar sendo salvos pela lei. E quanto a pagãos também, que não tinham essa noção de moralidade, né, mas que se converteram ao cristianismo e aí precisariam se comportar, né, ter uma vida coerente com o evangelho que foi pregado, ao qual eles foram salvos. Então, Paulo fala de maneira muito semelhante em Efésios, capítulo 4, versículo 18. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Hoje de manhã na IBD nós tivemos também, fomos ensinados, né, que quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então não há como você viver uma vida cristã se amoldando, sendo moldado pelo padrão do mundo. Você precisa ser distinto, precisa ser separado para o Senhor. Então você que é pai, você que é mãe, você sabe que quando você ensina o seu filho sobre obediência, você quer que, à medida que ele obedeça, a obediência se torne cada vez mais natural na sua vida. E Pedro, ele chama literalmente os seus leitores, né, os leitores da sua carta, de filhos da obediência. E ele pega esse gancho de filhos da obediência para entrar com outro conceito, o conceito da santidade. Nessa semana foi bem interessante porque o meu filho me fez um questionamento, né? Ele gosta muito do Peregrino, né? Então ele falou assim, pai, eu queria tanto ir para a cidade celestial, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir, porque eu não consigo obedecer. E quem é pai sabe, né, que por vezes nós temos problemas com obediência com nossos filhos. No entanto, nós precisamos ensiná-los a obedecer, a se esforçar para obedecer, mas confiar na graça de Deus. Confiar na graça do nosso Senhor. Eles são pequenos, mas são pecadores. E eles precisam ser ensinados conforme o Evangelho. E aí ele falou, né, mas eu acho que eu vou para o inferno, porque eu não consigo obedecer. E aí a gente precisa ensinar, né, de maneira bíblica aquilo que nós acreditamos. Se o seu filho tem problemas no colégio, por que não você ensiná-lo conforme o Evangelho? Antes de entrar na sala de aula, ore com ele. Não desista do seu filho, porque ele é um pecador, assim como eu e você, e dará trabalho também. Então Pedro, ele está chamando aqui esses irmãos de filhos da obediência. Ele está incentivando, por mais que não estivessem obedecendo, mas ele dá uma palavra de incentivo. Filhos da obediência. A obediência e a santidade, meus irmãos, elas são como dois lados da mesma moeda. Não tem como dissociar uma da outra. E Pedro sabe que a tentação de voltar à antiga conduta era algo real para aqueles irmãos. Por isso que ele ordena que eles parem de ceder os seus desejos pecaminosos e, ao invés disso, entreguem a sua vida em obediência e santidade. O que acontece quando você está fraco na fé? Você fica mais suscetível às coisas do mundo. Você passa a relativizar as coisas. Ah, não é bem assim, eu acho que dá para fazer isso daqui. Né? Você começa a relativizar a sua vida cristã. Aquilo que está consolidado, você começa a querer se moldar segundo o padrão do mundo. E era o que estava acontecendo com esses irmãos. É incoerente, incompatível e inconcebível um salvo amoldar-se às paixões da sua velha vida. O salvo é uma nova criatura, tem uma nova mente, um novo coração. Ele foi regenerado pelo Espírito Santo. Ele tem uma nova vida. E isso nos leva à segunda reflexão. Nós temos vivido de maneira coerente com o Evangelho?
O contexto de Pedro era de perseguição e sofrimento. E aqueles irmãos estavam sendo enfraquecidos na fé. Mas qual que é a realidade, a nossa realidade como igreja? O corpo de Cristo aqui, da comunidade Batista Videira, qual que é a nossa realidade? O que tem nos desanimado? O que tem tirado o nosso encorajamento? Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. Se eles se reunissem, eles estariam colocando a sua vida em risco. Assim como muitos irmãos hoje em dia, né? Nos países onde há uma perseguição mais acirrada. Qual que é a nossa dificuldade aqui, meus irmãos? Será que é o conforto? Será que está tranquilo demais para a gente servir a Deus? Então, essas reflexões, meus irmãos, precisam atingir o nosso coração de maneira que venhamos a nos arrependermos dos nossos pecados e buscar uma vida de santidade, uma vida que glorifique o nosso Senhor. Estamos interessados somente nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos? Será que somos crentes interesseiros? Nós só queremos as coisas boas, mas não queremos gastar tempo de oração. Gastar não, ganhar tempo, porque quem ora não gasta, mas ganha tempo. Você ganha tempo porque você não irá tomar decisões erradas. Se você estiver orando, você estará buscando na palavra de Deus. E ali você estará com a mente preparada, com a mente sóbria, com a mente capaz de tomar uma decisão acertada. Terceiro tópico, meus irmãos, já estamos finalizando. O cristão verdadeiro prioriza sua vida de santidade a fim de exaltar o nome do seu Salvador. Versículo 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então Pedro está muito bem fundamentado nas escrituras sagradas aqui, quando ele repete esse versículo de Levítico. Ser santo, então, significa ser distinto, separado, para um relacionamento ou uso exclusivo do seu dono. Pertencer àquele que tem o direito de nos controlar totalmente. Nós fomos comprados por um alto preço. E por meio da redenção de Jesus Cristo, nos tornamos servos. Esse significado, no grego, servo significa escravo. O escravo, ele não tem vontade própria, ele não faz o que dá na telha. Mas o escravo daquela época, ele fazia a vontade do seu senhor. Da mesma forma, nós fomos libertos do pecado para nos tornarmos servos do nosso Senhor. Na cruz, a dívida do pecado foi paga. Na ressurreição, ele veio nos oferecer um relacionamento que transforma a vida. E entender, meus irmãos, esse senhorio em nossa vida resultará em uma vida que glorifica o nome dele. Nós devemos entender, compreender o senhorio de nossas vidas. Nós não vivemos para os nossos prazeres, não vivemos para satisfazer os desejos do nosso coração, mas vivemos para sermos santificados por meio dele, por meio de sua palavra. E assim o nome dele é glorificado. Sendo Deus unicamente santo, decidiu tornar santos também seus escolhidos, por meio da atribuição ou imputação. Ou seja, quem crê em Jesus Cristo pertence a ele e é declarado justo. Apesar de você ser pecador, de você ser totalmente culpado e condenado, você é declarado justo por meio de Jesus Cristo. Essa é a maravilha da justiça imputada. Deus é santo, e a ele somente pertence a virtude da santidade. A santidade plena, né? Nós dizemos assim. No entanto, nós somos chamados a sermos santos como ele é santo. Mesmo que não alcancemos a plenitude da santidade, nós somos chamados a obedecê-lo e a refletirmos a santidade de Deus na vida, né? Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa casa. Será que temos refletido essa santidade do Senhor? O objetivo da nossa eleição e predestinação é que nos tornemos santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios 1:4.
Deus quer filhos à sua imagem, quer que imitem a sua santidade. E nós temos alguns versículos que falam aqui sobre santidade, santificação. Em Atos 20, 32, diz assim: agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. 1 Coríntios 6, 11. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Existe um processo, né? E aqui nesse versículo ele fala, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, fomos santificados e fomos justificados. Uma vez justificados, nos tornamos justos, capazes de refletir a santidade de Deus. Como santos, recebemos o chamado de Deus a viver uma vida de santidade. Em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 23 ao 24, fala sobre santidade também. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, completamente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, meus irmãos, não é uma esperança morta, não é uma possibilidade que isso irá acontecer, mas é uma esperança viva. O nosso Salvador, o nosso Redentor, vive e Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele pode voltar a qualquer hora. Estamos preparados? Temos buscado uma vida de santidade? Temos buscado glorificar o nome dEle em meio à nossa comunidade, em meio aos nossos relacionamentos? 1 João 3,3. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, sejam santos, porque eu sou santo. Para o crente, a santidade ela não termina com o perdão, ali logo que você é salvo, mas ela continua pelo resto de sua vida, até a volta de Jesus Cristo. O crente deve lutar para viver em obediência diante de Deus e assim demonstrar o significado da palavra santo. E nós temos algumas ressalvas para chamar os irmãos de santos, né? Muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas a própria Bíblia endossa isso, afirma isso, que aqueles que estão salvos em Jesus Cristo são santos, são separados, são santificados até que Ele venha. E eu gostaria de, por último, mencionar aqui 3 motivos principais que a santidade é obrigatória na sua vida e na minha vida. A primeira obrigação, né? O primeiro motivo. A santidade é obrigatória porque Deus nos chama, o Deus que nos chama é santo. Sejam santos porque eu sou santo. Tudo isso está contido nesse versículo, no versículo 15 ao 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pode estar escrito, sejam santos porque eu sou santo. Deus é singular em relação a todo o resto, não há nada parecido com Deus. No entanto, Ele faz com que os seus eleitos sejam santificados por meio de Deus. Deus é santo, Ele é a perfeição moral. Deus nos chama para sermos filhos e refletirmos seu caráter. Não fomos destinados apenas para a glória, mas para sermos semelhantes ao Rei da Glória. Fomos chamados para sermos coparticipantes da natureza divina. Sejam santos, porque eu sou santo. O segundo motivo porque nós devemos ter uma vida de santidade é porque a santidade abrange todas as áreas de nossa vida. Não há como nós departamentalizarmos a nossa vida, né? Como eu sou santo aqui na igreja, mas aí quando eu chego ali no futebol, eu deixo a minha santidade de lado e dou canelada, né? Até quebrar a canela dos irmãos, e começo a falar palavras de baixo calão. Você não pode fazer isso, porque a santidade ela abrange todas as áreas de nossa vida, no trabalho, no nosso relacionamento, nos nossos estudos. Nenhum aspecto de nossa vida deve ser excluído desse imperativo divino. Todo procedimento deve resplandecer o caráter de Deus, a santidade daquele que nos chamou do pecado para a salvação.
E por último, o último motivo pelo qual nós devemos ter uma vida de santidade é porque ela é uma exigência das Escrituras. E isso está descrito no Antigo Testamento. Pedro citou aqui nada mais que Levítico 11, versículo 44. Sereis santos porque eu sou santo. Pedro não baseia sua exortação nos próprios pensamentos, mas aquilo é algo que Deus havia falado. Sejam santos porque eu sou santo. O ser como um todo, a mente, o coração, ela precisa ser controlado pela palavra de Deus. A nossa vontade precisa ser controlada pela palavra de Deus. E tudo isso tem a ver com uma mente preparada. É uma mente que se submete à vontade do nosso Senhor. Agora, meus irmãos, finalizando, eu gostaria de deixar essas reflexões. Como posso refletir o caráter de Cristo se não busco o conhecimento por meio da palavra? Como que eu posso ser um espelho da glória de Deus, da sua santidade, por onde eu passar, se eu não conheço a Jesus Cristo na palavra? Então, é urgente que, se nós temos alguma deficiência, nós venhamos a nos aprofundar na palavra de Deus. Sair da piscina de crianças e passar a nadar mais profundamente. A se alimentar de alimentos mais sólidos. E quantos irmãos se acostumam com aquele alimento líquido, que aquele alimento não consegue sustentar você espiritualmente, e você se acostuma porque é cômodo, não precisa gastar energia, não precisa nem mastigar. Tem criança, né, que se acostuma com aquele alimento, mas à medida que os dentes vão nascendo, os dentes nascem para isso, para triturar os alimentos, para você ter capacidade de mastigar alimentos mais sólidos. Então a vida do cristão deve ser assim também. Nós devemos crescer, amadurecer e não ficar estáticos. O que você tem feito pela manutenção da sua mente? Tenho exaltado Cristo em minha vida? Ou os meus interesses têm sido prioridade para mim? Se os meus interesses têm sido prioridade, eu estou idolatrando a mim mesmo e tirando Deus do seu trono e colocando a mim mesmo. As minhas necessidades são mais importantes do que o propósito de Deus para a minha vida. Quantas oportunidades de crescimento você tem perdido? Onde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Essa é a reflexão final que eu faço nessa noite aos irmãos. Aonde está a sua esperança? Nós temos tantas ferramentas, meus irmãos. Temos 2 conferências só aqui nessa igreja, fora as outras conferências que tem nas outras igrejas. E nós temos aproveitado, nós temos buscado estar preparados para o dia mau, porque o dia mau virá, meus irmãos. E se você estiver despreparado, não dará tempo de você se preparar. Você sofrerá as consequências de tudo aquilo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor sempre, através da sua perseverança em nossas vidas, eles possam nos levar ao arrependimento, a realmente ansiar pela sua volta. Que possamos orar, fazer a oração do Maranata, Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, queremos te agradecer pela tua graça e misericórdia. Pai, obrigado pela tua salvação, Pai, em Cristo Jesus. Obrigado pela graça, Pai, que permanece, Pai, em nossas vidas e nos ajuda, Pai, a continuarmos nos caminhos retos do Senhor, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Pai, que possamos nos arrependermos, ó Pai, dos nossos pecados e possamos buscar, Pai, uma vida de santidade. Uma vida que realmente é separada para o Senhor. Uma vida que valoriza, Pai, as coisas do Senhor. Pai, que o Senhor possa confrontar, Pai, os nossos corações, que possamos ter corações ensináveis, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. O objetivo não é a nossa satisfação, mas a nossa satisfação deve estar em Cristo, nas coisas do Senhor. Pai, nos ajuda a termos uma mente preparada, uma mente que busca priorizar a Tua vontade, o Teu reino e o Senhor, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.